Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Gente, até eu fico feliz com as pautas de quem eu entrevisto, de quem eu convido a participar. Porque eu sempre estou pensando em vocês, telespectadores, que nos assistem, que nos acompanham pelo Desenvolve Vale. Nós acreditamos que é muito importante compartilhar informações e por isso que nós temos esse programa aqui na TH+, SBT, é para trazer assuntos que você não conhece, não domina e poder ter mais detalhes de temas extremamente importantes. Vocês costumam ver muitos prefeitos, governador, autoridades, empresários, empreendedores trazendo novidades aqui. Mas hoje nós vamos falar de transplante, como que funciona a logística para levar um órgão a um transplantado, a uma pessoa que está esperando por isso. Você já pensou nisso? Como que funciona? E hoje eu tenho aqui duas autoridades e que merecem todo o nosso respeito pelo trabalho que estão fazendo, de apoiar aquelas iniciativas de transplante. Preste muita atenção no programa de hoje, porque nós vamos aprender, eu vou aprender junto com vocês, porque eu também não conheço. Vou receber aqui, ao meu lado, comandante Lira, ligado toda a parte da aviação, que é presidente do Instituto Brasileiro de Aviação e um pouco mais, depois ele fala as outras características aí do trabalho que ele desenvolve, e um médico, doutor Ronaldo Honorato, que é um cirurgião cardiologista, cardiovascular, depois ele explica melhor, da Associação Brasileira dos Cirurgiões Cardiovasculares. Não é isso? Não. Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Falei, né, pessoal, que tem muita sigla aqui, mas o mais importante e fundamental aqui é o trabalho que eles desenvolvem. Sejam muito bem-vindos ao programa do Desenvolve Vale. E eu queria começar aqui perguntando para o comandante Lira. Comandante Lira, fala para a gente o papel da aviação no transporte de órgãos para as pessoas que vão receber os transplantes. Em primeiro lugar, meu xará, Kiko também. Verdade, né? Kiko também. Hoje tem dois Kikos aqui. Quero agradecer o convite, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho desse verdadeiro drama humano que é a demanda por transplante de órgãos no Brasil. Nós temos mais de 70 mil pessoas em fila de espera, dos quais aproximadamente 50% vão morrer na fila. E o mais dramático disso é que desses 50% que vão morrer, 60% serão crianças. E há um problema... Que desafio, hein? Olha os números aqui que o comandante Lira está trazendo para a gente aqui. E qual é o motivo de tanta morte? Para ocorrer a doação, precisa existir a morte encefálica. Então, não é qualquer tipo de óbito que viabiliza um transplante. Tem que ser uma morte encefálica. Alguém que teve um AVC ou que teve um acidente traumático, levou um tiro. Quer dizer, então, quando o médico, a gente já ouviu falar isso, olha, fulano teve morte cerebral decretada. A partir daquele momento, estaria autorizado o transplante de órgãos? Não, está possível o transplante de órgãos, né? Tá. Depois da morte cerebral, que é um evento de notificação compulsória ao Ministério da Saúde, são encaminhados à família dessa pessoa que está em morte encefálica, assistentes sociais que vão discutir a possível doação daqueles órgãos. Caso a família se sensibilize num momento de dor extrema, naquele momento que você não quer acreditar naquela notícia, ou quer acreditar que não é uma morte, é um coma, e que existe uma chance até de recuperação, na esperança de cada um, né? Mas aí inicia-se um gigantesco processo que em algum momento chega em nós da aviação, né? O que me sensibiliza muito nesse grande problema é que nesse rigoroso funil em que de todos os óbitos, apenas os que são de morte encefálica são passíveis de se doarem. Depende da anuência da família, depende de não haver comorbidades, outras doenças, como, por exemplo, hepatite, que inviabiliza, alguns vírus.
Aí, dos órgãos doados, 30% são desperdiçados por questões de logística. A família doa, mas o sistema não tem condições e capacidade de ir buscar o órgão. E aí que entra a parte do transporte da aviação. Exato. E a associação hoje, que é presidida pelo senhor, dá todo esse apoio para essas regiões que precisam de um transporte rápido para que chegue até alguém. Quando o SUS, né, que todos os transplantes no Brasil são feitos através do SUS, entra em contato com a Central Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, eles vão buscar o método mais eficaz para se buscar. Se por sorte for na mesma cidade, naturalmente é ambulância, é um método terrestre ou helicóptero, no caso de cidades com tráfego, que nem São Paulo. Se a distância for maior, aí o avião, se a distância for muito grande, um avião de grande capacidade. Se o órgão permite um tempo de isquemia, ou seja, sem a circulação sanguínea mais longo, as empresas aéreas fazem um trabalho maravilhoso. No último ano transportaram mais de 5.800 órgãos nos voos regulares da TAM, da Latam, da Azul, da Gol. Mas quando o tempo de isquemia é muito curto, como coração e pulmão, era somente a Força Aérea Brasileira que disponibilizava um voo exclusivo para levar a equipe médica. E é onde aí nós entramos. Uma dúvida, comandante. Essa fila, ela é feita, naturalmente, ela é regulada pelo SUS. Sim. Então, o paciente que morreu em São Paulo não significa que o transplantado será, que quem receberá esse órgão será de São Paulo. Ele vai seguir ali uma logística que permita chegar em tempo hábil, mas de uma lista nacional. Exato. Isso o Dr. Ronaldo vai poder explicar muito melhor do que eu. A sequência e a priorização disso, mas o que você falou está absolutamente correto. Quem vai determinar para onde vai é o SUS. Sim. Perfeito. Nós temos um breve intervalo, voltaremos no próximo bloco com o Dr. Ronaldo Honorato, que é esse grande médico especializado cirurgião, para explicar como é feito esse transporte e de que forma a saúde vai ser analisada para quem vai esse órgão. Uma entrevista extremamente importante de consciência, né? Porque ninguém está livre amanhã de depender de um órgão de uma pessoa que possa ser disponibilizado. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, de volta hoje falando de um tema extremamente importante. Como funciona essa logística toda para o transplante de órgãos? Desde a pessoa que está cedendo o órgão porque teve decretada a morte cerebral até quem recebe. Como que é essa logística para chegar até esse outro paciente? Estamos aqui hoje com o comandante Lira, que já deu uma explicada no primeiro bloco os desafios da logística, e agora nós vamos falar com o membro da ABTO, Dr. Ronaldo Honorato. Doutor Ronaldo, como médico de um assunto tão importante, como é que funciona essa lista do SUS, uma vez que foi disponibilizado ali para um paciente que já teve a sua morte cerebral decretada, como que funciona para quem vai esses órgãos? Isso é muito importante de ser dito, porque o Sistema Nacional, o Sistema de Transplantes do Brasil, ele é regido por uma lei. Então, no Brasil, nós temos um sistema de fila única. Então, nós temos todas as pessoas que esperam por um órgão, seja ele qual for, inseridas na fila em uma linearidade. A gente procura fazer a distribuição entre os estados. No caso de coração, que é um órgão que permanece fora do corpo com um período muito curto, de 4 horas, a gente faz a alocação deste órgão primeiro para dentro do estado de São Paulo. Então, um doador que se encontra decretado morte encefálica e a família autorizou, então ele se torna um doador e a gente então pode fazer a remoção deste órgão para transplantar em um receptor. Na maior parte das vezes, este doador, estando em São Paulo, vai para um receptor em São Paulo. Perfeito. Muitas vezes não temos o receptor
dentro do estado. Então, este coração doado em São Paulo, ele pode ser alocado para um outro receptor em um estado próximo. Por exemplo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e vice-versa. Então, podemos ter um doador no Rio de Janeiro que não tem receptores no Rio de Janeiro, mas nós temos o receptor no estado de São Paulo. Este critério, ele se baseia na priorização. Imagine você que o coração é um órgão vital. Perfeito. À medida que a pessoa fica doente, ela vai progredindo na sua gravidade. Então, nós temos critérios de priorização para elencarmos as pessoas nesta fila de receptores, mas sempre se obedecendo o critério de tempo de permanência em fila. Então, quem está há mais tempo na fila está nas posições maiores e está mais à frente à lista, porque, evidentemente, no caso do coração é fácil entender. Claro. Uma vez tendo a oferta, o sistema gera automaticamente o nome do receptor e a instituição que ele pertence. No caso deste doador no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos uma criança de 9 meses que não havia receptor, a família autorizou a doação, foi constatada a morte encefálica no Rio de Janeiro, mas não tinha receptor no Rio de Janeiro. Então, este coração foi alocado para o Sistema Nacional de Transplantes, que identificou um receptor em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, que estava priorizado. Era um receptor nosso de 7 meses, que estava mantido com um coração artificial. Imagine você, era tão grave que ele tinha uma bomba fora do corpo, meu Deus, fazendo as funções de coração. Então, como este órgão estava longe de São Paulo, nós utilizamos o programa Transplantar através da logística de avião. Um voo dedicado fez com que nós saíssemos de São Paulo, fôssemos ao Rio de Janeiro, captássemos aquele coração pediátrico, aquele coração daquela criança de 9 meses e trouxéssemos aqui para São Paulo com celeridade. Fizemos o transplante e, graças a Deus, nosso receptor foi para casa e já comemorou 1 ano de vida. Então, que maravilha, hein, ele doutor? ficou internado 130 dias após o transplante, mas o primeiro aniversário de vida dele ele comemorou em casa por conta de tudo isso que a gente está falando. Doutor, uma dúvida. Quando o senhor fala em 4 horas no transplante de coração, sempre o receptor já tem que estar numa instituição hospitalar, né? Ele já tem que ser uma pessoa internada para que tudo se facilite, em condições de receber esse órgão. É fato. E essas 4 horas, de que momento começa a contar? A partir do momento que sai da parte doadora e essas 4 horas tem que culminar justamente já implantando no coração ou chegando até o local, essas 4 horas? Isso é muito interessante, porque assim, a partir do momento em que a gente remove o coração do doador, já começa... Ligou o relógio. Já começa o cronômetro. Então, é importantíssima esta interface de comunicação entre as equipes de transplante e a aeronáutica e os aviões de uma forma mais ampla, porque a gente pode fazer as distâncias serem encurtadas. Claro. Se eu não tivesse o avião disponível, seria impossível de estrada ir do Rio de Janeiro para São Paulo, no caso do coração. Então, a hora que eu tiro até o término do implante é que conta este período. Então, eu tenho um período muito curto. Neste caso, o coração passou um pouquinho do prazo. Passou 30 minutos, para falar a verdade, 32 minutos. Mas o coração ficou bem preservado. Hoje a gente domina a tecnologia desta preservação e nós fizemos o transplante. Graças a Deus correu tudo muito bem e fizemos o voo em tempo recorde. O comandante Lira até brigou comigo, falou assim, poxa, vocês voaram em 30 minutos até o Rio de Janeiro? Eu nunca fiz esse tempo. Olha só. O máximo que ele tinha feito era 38 minutos. E nós por causa voamos... da priorização no tráfego aéreo. Todos os outros voos param para isso. Dão passagem para esse voo. Eu queria aqui até chamar a atenção, gente, porque é muito importante esse trabalho em equipe. Isso salva vidas. Não adianta você ter um excelente cirurgião lá fazendo um trabalho belíssimo
se depois a burocracia não der conta de chegar nesse período de 4 horas. A importância que tem de cada um refletir e se tornar um doador ainda em vida, porque certamente isso pode facilitar a burocracia no ato. Pode ou não, doutor? Certamente isso facilita o processo. Você tocou num ponto fundamental. A coisa mais importante é conversar em vida. Então nós aqui manifestamos publicamente a nossa vontade de sermos doador. Então minha família sabe que a minha vontade é ser doador de órgãos. E o que a pessoa deve, como ela expressa isso oficialmente? Essa é a parte mais bacana do processo. É muito fácil. Você não precisa de nenhum documento, você não precisa registrar nada, você não precisa assinar nenhuma documentação para mostrar a vontade de ser doador. Quando, vamos me colocar no exemplo, se algum dia eu tiver um evento que leve à minha morte encefálica, minha família já sabe que minha vontade é ser doador. Então, quando as pessoas das organizações de procura de órgãos forem colher a informação da minha família sobre a autorização da doação, este processo será leve, Perfeito. Será suave. Basta que a família confirme, então. Exatamente. Que é importante. E são eles que vão assinar o documento. Aqui no Brasil, a doação ela é consentida. Consentida. Então Perfeito. você precisa consentir e quem fica dono do doador é a família. Então é importante conversar com seus familiares que eu quero ser doador de órgãos. E assim a família se sente mais tranquila de respeitar o meu desejo. Doutor, até nós estamos passando um pouco de tempo aqui, mas é só para não perder o gancho do raciocínio. Quais são os órgãos passíveis de doação? Graças a Deus, o corpo humano é um repositório de órgãos. Então nós temos coração, pulmões, fígado, pâncreas, rins. Recentemente foi incorporado ao sistema público de saúde os intestinos, então nós fazemos todos os intestinos, intestino delgado, intestino grosso, estômago, tudo isso a gente remove e consegue fazer o transplante hoje no Brasil. Maravilha. Além de pele, osso, tendão, artéria, tudo isso é passível veia e as córneas. Então você veja que de um único doador nós temos 8 órgãos e vários tecidos que podem ser aproveitados. Perfeitamente. Estamos conversando hoje aqui com 2 grandes líderes. Um médico que atua fantasticamente dentro de uma associação que auxilia na questão de transplante de órgãos e, para tudo isso acontecer também, para que tenha esse transporte de forma correta, rápida, ágil, já com as parcerias, o comandante Lira, que dá todo esse apoio aí, certamente com uma série de voluntários, aeronaves de governo, aeronaves privadas e tudo mais. Nós vamos terminar no próximo bloco falando um pouquinho disso aí. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, de volta. Gente, hoje o nosso programa aqui, ele está realmente trazendo informações extremamente relevantes. Você já autorizou a doação de órgãos, caso um dia seja possível? Olha a importância disso. Estou aqui hoje com o comandante Lira, que faz um trabalho fantástico no apoio dessa transporte, dessa logística toda, e o doutor Ronaldo Honorato, que é membro da BTO. Médico, falando aí de todos os trâmites, etc. Com relação a esse transporte, eu vi que a Força Aérea Brasileira ajuda, tudo isso, mas é possível, quem tem uma aeronave, um helicóptero, participar, trazendo um pouco da sua estrutura nesse transporte, para esse projeto tão importante que é o projeto Transplantar? Hoje em dia nós temos mais de 50 proprietários de aeronaves que já estão doando voos. Se cada proprietário doar um voo por mês, a gente faz a diferença e a gente elimina esse desperdício de 30% dos órgãos que são doados, mas infelizmente a logística não permite ir buscar. Então eu convido a todo empresário, operador de avião a jato, avião turbohélice ou helicóptero, que nos procure no site do Transplantar ou no nosso Instagram para se registrar como um doador de horas de voo e ajudar a salvar vidas. Perfeito, comandante. E do ponto de vista médico, qual que é uma recomendação, que tipo de campanha?
porque a gente sabe, né? Os senhores estão engajados numa defesa de um projeto que salva vidas, literalmente salva vidas. Que orientação, doutor Ronaldo, a gente passaria para o nosso público? Em primeiro lugar, lembrar que nós estamos em setembro. Setembro é o mês dos transplantes no Brasil, o Setembro Verde. Então este é o momento para que nós conversemos sobre transplantes com os nossos familiares, para que nós coloquemos nossas vontades. Por exemplo, eu já manifestei a minha vontade de ser doador para os meus familiares. Este simples ato de conversar com os seus entes queridos faz com que a decisão seja mais fácil de ser tomada no evento do diagnóstico de uma morte encefálica. O sistema de transplantes no Brasil é um sistema sólido, é um sistema robusto e nós temos muito a contribuir com o programa Transplantar. Temos muito que crescer no Brasil. E eu gostaria de deixar uma última mensagem. Doem seus órgãos. Doar órgãos é o maior gesto de amor ao próximo e faz com que nós consigamos perpetuar essa cadeia do bem, fazendo então tirar essas pessoas que estão em lista de espera em todo o Brasil. Excelente, esses são pontos fundamentais. Você que está nos assistindo, programa Transplantar, está aparecendo aqui o endereço desse site. Se você tem dúvidas, se você acha que você pode colaborar, tem uma aeronave, tem um avião, conhece alguém que tenha, vamos somar nisso, né? Eu acho que isso é muito importante, principalmente se conscientizar desde já, de deixar claro para a família que você tem a intenção de ser um doador, que você quer que seja um doador. E lembrando que para ser um doador, sempre a morte terá que ser a encefálica. É só Exato. nessa condição que é possível de atuar, correto? Exato. E ela é criteriosa em nosso país. As determinações legais fazem que nós tenhamos a certeza desse procedimento, Que bom. tanto que é visto por 2 profissionais médicos e uma prova gráfica que comprovam, então, a morte encefálica. A morte encefálica. Não, sem dúvida nenhuma, o nosso respeito fantástico aí. O Brasil tem muitos problemas, viu, gente? Tem muita coisa que a gente não gosta, que a gente sabe que é ruim, burocrático e tudo. Mas esse sistema de transplantes, a seriedade, a lista que é respeitada, feita pelo SUS no nosso país, realmente nos dá a convicção de que é um trabalho extremamente sério e que vem salvando vidas. Eu fico feliz de ter dedicado o programa de hoje do Desenvolve Vale a um tema tão importante, porque tem coisas na vida que somente quando acontece com alguém muito próximo a ti é que você acaba dando valor. E a gente está tentando chamar a atenção desse tema. Eu quero aqui parabenizar, viu, o comandante Lira, o Dr. Ronaldo Honorato, por esse trabalho brilhante. Isso é realmente muito importante, porque amanhã pode ter alguém próximo a mim, enfim, e independente disso, né? E a gente não esperar esse momento para valorizar, poder fazer um trabalho de apoio. Nós temos programa de TV, temos uma newsletter, temos um podcast que estão à disposição dos senhores para trazer essas informações. Eu tenho certeza que o nosso programa vai trazer aí muitos apoiadores. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado e obrigado por nos receber aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade de falarmos não sobre a morte encefálica, mas de falarmos sobre a vida. É verdade. Falarmos sobre a possibilidade de vida para muitos. Exato. Muito bem, dessa forma eu termino o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.